E aí, pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou apresentar aqui para vocês uma pasta que eu vou estar compartilhando. Eu subi essa pasta, esses arquivos lá na Hotmart, e eu queria apresentar para vocês agora o que é que vai ter nessa pasta, nesses arquivos. Isso aqui é um projeto de fotovoltaico de baixa tensão que facilita qualquer projeto de baixa tensão, né, fotovoltaico, para submissão na concessionária. Então, eu vou mostrar aqui esses arquivos, mas a ideia seria, esse é um dos primeiros projetos que você, como engenheiro eletricista, consegue pegar, é fácil de fazer, é rápido de fazer se você tiver todos esses arquivos modelo, tá? Então, eu estou disponibilizando aqui tudo que você vai precisar para poder fazer a submissão na concessionária da sua região, beleza? Eu vou passar por cada um desses arquivos e depois eu falo mais um pouco sobre o produto, tá? Aqui nessa pasta, a gente vai ter, eu já coloco aqui um exemplo de submissão que eu fiz para você ver como é de fato na prática. Então, tem todos os arquivos que eu utilizei para fazer a submissão, seja os arquivos de projeto, que são esses últimos aqui, como os anexos que eu utilizei também, que são necessários, tá bom? Mas vamos passar agora para o projeto mesmo, né? Eu coloquei até um documento nessa pasta, que é um passo a passo, que vai dar um resumo geral também. Nesse vídeo eu acho que eu até aprofundo mais. Esse documento aqui vai dar um passo a passo de como você se guiar nessa parte de seguir esses arquivos, né? Coloquei um passo a passo aqui, tá? A gente tem o primeiro arquivo aqui, esses documentos, tá, pessoal, estão em .dwg, e eu estou utilizando o DWG 2026, né? O AutoCAD 2026. Mas eu acredito que dá para abrir em outro AutoCAD, eu não me engano, se eu não me engano. Mas eu já abri eles aqui. Vamos aqui começar. São três projetos, né? Que estão aqui na pasta. É o diagrama unifilar, a planta baixa e a planta de situação. Aqui eu comecei pela planta de situação. Já vem com, você pode colocar alguma nota, tá? Aqui já é o layout, né? A pranchada, né? A nossa prancha. Se a gente vir aqui para o model, a gente consegue modificar essas coisas. Inicialmente, a gente tem a planta de situação, que é essa parte aqui. E o que é que a planta de situação precisa ter e está sendo mostrado aqui? A localização da edificação, que é essa parte rachurada aqui, em vermelho. A linha que vai derivar a conexão, né? Com a distribuidora, se tiver essa linha. E as coordenadas da edificação, seja do poste, que é essa parte aqui, seja do medidor da edificação de interesse, tá? E também um resumo do que está sendo colocado. Aqui nesse exemplo aqui, que é o mesmo do modelo que eu estou colocando naquela pasta, foi um inversor de 5 kW, tá? E 11 módulos de 700 watts, tá? E essas coordenadas aqui, se você verificar, elas não estão em coordenadas latitude e longitude, está em UTM. E para você poder fazer essa conversão, aqui é o Google Maps, já veio para cá. Tem um site, que eu vou até colocar na descrição, tá? Que você pode colocar sua coordenada geográfica em longitude, latitude, e você converte para UTM. Por que eu estou colocando em UTM? A concessionária daqui da região, ainda no Ceará, ela exige que seja em UTM. Então, tem essas peculiaridades, né? Você tem que ver na concessionária da sua região o que é que ela exige na submissão do projeto, se é coordenadas em latitude e longitude ou UTM, tá? Mas aqui é bem fácil de você adaptar, você pode mudar aqui de X para Y, colocar as coordenadas de fato do local, tá? E como é que eu faço essa planta de situação? Bem simples. Aí sim, vamos para o Google Maps aqui. Vamos dizer que a minha região de interesse, a minha edificação de interesse é essa aqui. Então, eu tiro um print aqui da tela. Tirado o print da tela, a gente vem aqui, ó, e cola a imagem no AutoCAD. E você só ajusta o tamanho para ficar do tamanho dos textos que você vai utilizar, tá bom? E você vai fazendo as suas linhas, tá? Para definir aqui
a sua planta de situação. É um jeito bem arcaico de fazer, mas ele funciona, tá? Ele funciona. Se você não tiver prática, esse jeito aqui é bem tranquilo para você fazer. Olha como vai ficando. E aqui nessas ruas, você vai indicando qual é a rua, certo? Deixa eu pegar aqui também. Então você vai montando o que você está fazendo, tá? É basicamente isso. Aqui, ó. Rua Hack. Ó, e você vai fazendo. Essa é a planta de situação que eu faço, geralmente é aceito e não tem problema ser assim, tá? Porque se você estiver fazendo essas indicações aqui, coordenada do poste, coordenada do medidor, a linha e a indicação de onde é a edificação, a distribuidora vai conseguir localizar essa edificação e fazer a conexão, a troca do medidor, né? E verificar, fazer a visita, né? Então, beleza. O primeiro arquivo é esse. Vamos aqui de novo, só na prancha, que você pode ver que é simplesmente isso, a planta de situação, está indicado aqui, e aqui tem um carimbo, tá? Além disso, uma coisa, tem as notas, tá? Se você quiser colocar alguma nota, é só você modificar essa parte aqui. Tem uma nota bem simples. O carimbo que eu coloquei aqui, ele é bem completo, mas não vai ser necessário, né? Porque não vai ter a questão dos bombeiros, prefeitura. No caso aqui, a concessionária pode colocar aqui, né? Mas os bombeiros não vai precisar. E aqui você pode colocar algumas informações, se você quiser, do responsável, aqui das revisões que foram feitas, né? Aqui as suas informações mesmo, responsável técnico, o projeto, o visto. E aqui, se você quiser descrever mais sobre o projeto, o endereço para você colocar, o que é o projeto mesmo, conteúdo é planta de situação e modificar aqui a data, tá bom? Então, seria isso. Ele tem algumas automações, esse carimbo, que ele pega a revisão. Ele vai pegar o último número, as duas siglas não, os dois últimos caracteres do nome do arquivo, tá? Então, se você colocar revisão 00, vai aparecer aqui 00 no nome do arquivo. Se você colocar 01, vai aparecer 01, tá? É só para tem essas automações. Mas você pode tirar e colocar um texto sem estar automatizado, tá? E a mesma coisa que o nome do arquivo, já vem automático, tá bom? Essa é o primeiro arquivo, a planta de situação. O segundo arquivo é a planta baixa. Ele é meio genérico, tá? O que é que importa aqui? Você pode novamente modificar aqui as notas, né? Tem que preencher as informações aqui do carimbo, tá? A gente tem uma legenda agora, porque vai ter mais elementos aqui dispostos no desenho, tá? Tem essa legenda aqui, você pode também modificar da forma que você preferir. E aqui tem um ponto bem importante. Você está indicando onde está o medidor, tá? Então, se o medidor estiver em outro local, se não for no poste, se for na residência, que tem alguma na fachada da residência, você pega o bloco, vamos vir para cá. Você pega o bloco e modifica a localização dele, tá? Você tem que colocar no local que atualmente está o medidor. Você tem que fazer pelo menos essa modificação desse desenho. Porque o resto, o medidor vai derivar para um quadro principal, tá? Que está sendo mostrado aqui, ó. QDFL é o quadro principal da residência. E desse quadro principal, deriva para o inversor, que é esse elemento aqui. Então, sempre vai ser isso. Não tem como fugir disso. Do medidor, vai derivar para o QGBT, né? Que está como QDFL. E do QDFL para o inversor, que é um circuito secundário, tá bom? Então, beleza. Modificando isso, a localização do seu medidor, também a gente modifica as coordenadas, tá aqui como as coordenadas desse projeto aqui, ó, x e y, porque tá o TM, tá bom? Alimentador, modificar esse cabo aqui, ó, essa seção desse cabo, se for 6, continua deixando 6, que é a alimentação geral da residência, tá bom? E aqui também, ó, a questão da alimentação do inversor, aqui está com 6, e a alimentação que vai para as strings, né? A seção desses cabos. Tudo isso tem que modificar. Só a seção, um número, você clica aqui 2 vezes, ó.
e você consegue modificar. 6, 4, tá bom? Outra coisa, a quantidade de strings que você vai ter no seu projeto, de acordo com o que você calculou, e também a quantidade de módulos em cada string, que a gente tem aqui, ó. Isso aqui é um módulo, tá bom? Deixa eu ver aqui, e tem alguns tamanhos padrões, tá? Se não tiver o tamanho do módulo que você tem, você pode fazer uma escala, mas não é tão necessário assim. O tamanho do módulo ser igual ao tamanho que você está utilizando, tá? Porque aqui não é um projeto de instalação de fato, é um projeto de submissão e aprovação na concessionária, tá? Se fosse um projeto de instalação, deveria ter muito mais detalhes, tá? E ser muito mais real e condizente com o que está acontecendo na edificação, tá bom? Então tem aqui, mostrando aqui onde chega os cabos de conexão da strings, ó, tá mostrando aqui, beleza? E isso aqui seria a planta baixa. Você faz essas modificações para se adequar ao seu projeto e aí, pronto, tá ok, a planta baixa. Diagrama unifilar. O terceiro tem algumas notas novamente. O carimbo tem que preencher, tá? E aqui o que é que a gente tem? A gente tem alguns blocos que eles tão mais automatizados, tá? Mas todas essas informações em roxo, você pode ver, ó. Todas as informações em roxo são informações que você tem que alterar. Pronto. Alterou essas informações para ficar de acordo com o seu projeto e aí você consegue finalizar seu diagrama unifilar, tá? Tem que ver só uma coisa aqui, ó. Aqui, deixa eu ver aqui. Você pode ter a principal modificação é se a residência é monofásica ou trifásica, tá? Não tem aqui nesse bloco o bifásico, tá bom? Mas ó, entrada monofásica, entrada trifásica, ele vai alterando aqui as informações e a questão dos cabos também está sendo alterada, tá? Fez as alterações dessa parte roxa, você confere se está tudo ok, e aí, aqui também eu acho que dá para... Não, a questão das strings, né? Você coloca aqui, ó, a quantidade de módulos e a potência de cada módulo para suas strings, tá bom? E pronto, ó, a informação dos fabricantes e o modelo também estão aqui. Esse diagrama foi modificado, as partes roxas novamente, né? Você modifica de acordo com o seu projeto. E por fim, a gente tem um memorial descritivo. Deixa eu só abrir aqui ele. Então, aqui está o memorial. Novamente, tem um carimbo, você tem que preencher com as informações do seu projeto, tá? Apagar essas informações que estão aqui e colocar todas as informações do seu projeto. Temos aqui um sumário, só para poder mostrar. E eu já deixei pronto aqui algumas informações em amarelo, que é para você modificar. Você modifica essas informações de acordo com o seu projeto, tá bom? Coloquei aqui em amarelo. Tá aqui todos os elementos, ó, para você ir modificando. Pronto para você ir escrevendo, tá? Pronto, ó, pessoal. Eu coloquei o memorial modelo aqui e como, de fato, esse memorial era de uma submissão, certo? Eu tirei só algumas informações sigilosas aqui, tá bom? Mas o resto, ó, você consegue verificar os dimensionamentos, tá tudo aqui, tá bom? Então, essa foi a apresentação desses arquivos, desse produto, né? Ele vai estar disponível lá na Hotmart. Eu coloquei o menor valor que a Hotmart permite, tá? Eu acho que é 10 reais. 10 reais é o valor dessa pasta, tá bom? Mas qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, seja aqui no YouTube, seja lá na Hotmart. Tem um e-mail aqui na descrição também. E essa é uma forma de você conseguir já os seus primeiros projetos, tá? Você pega esse arquivo, essa pasta, modelo, e tenta já conseguir essas parcerias para você conseguir fazer a submissão de projetos fotovoltaicos, tá? Um projeto desse é no mínimo R$ 500 para você fazer, tá? Então, você ganha R$ 500 por projetos. Quanto maior a potência, maior é o valor que você pode cobrar, tá bom? Mas fica nessa faixa, não menos do que isso, não menos do que R$ 500. Então, é uma forma de você iniciar nesse mundo de projetos, beleza?
Então, qualquer dúvida, podem falar comigo, seja aqui no YouTube, na Hotmart, tem um e-mail também na descrição, beleza? Vejo vocês aí no próximo vídeo.